Nós somos diferentes. Temos que ser diferentes. Porque em Cristo nós somos diferentes. Espero que todos nós entendamos isso. Essa nossa diferenciação do mundo. O nosso texto hoje é 2 Coríntios, capítulo 12. Agora nós vamos começar um pouquinho no capítulo 11, mas é capítulo 12. Se quiser abrir sua Bíblia lá. O apóstolo Paulo, ele tinha alguns problemas. Um dos problemas é que ele pegou o bonde tarde, né? Ele chegou tarde ao cristianismo, um pouquinho atrasado. Cristo já havia morrido, Cristo já havia sido sepultado, Cristo já havia sido ressuscitado, e ele estava perseguindo a igreja. Todo mundo sabe disso. E ele, por ter chegado atrasado, não estou falando nada com os irmãos que estão chegando atrasados, estou falando contra Jesus. Paulo chegou atrasado, e ele, por chegar atrasado, ele era considerado assim como um apóstolo de segunda, sabe? Um apóstolo de segunda. Ele não viu Jesus, ele não conversou com Jesus pessoalmente, ele não viu Jesus ser crucificado, ele não viu Jesus ressuscitado, ele não tocou em Jesus, não conversou com Jesus, não passou tempo com Jesus, nada. Ele foi como um temporão, um chamado fora de tempo. Ele mesmo diz isso, né? Chamado fora de tempo. Cristo chamou ele pessoalmente naquela estrada, mas muitos acharam que ele era um apóstolo de segunda. E ele começa a falar algumas coisas no capítulo 11, que ele diz assim: olha, eu estou falando até como insensato, para ver se vocês entendem. Ele começa no capítulo 11, no versículo 16, faço questão de repetir: ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato. Tudo bom. Vocês acham que eu sou insensato? Então tudo bom, deixa eu ser insensato. Eu vou ser insensato. Quem sabe eu consigo penetrar na cabeça de vocês com a minha insensatez. Ele continua, não é? Versículo 17: ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Daqui para frente, ele começa a falar como insensato aos olhos, aos ouvidos daqueles que estão escutando, não é? E aqueles que estavam escutando tinham padrões de julgar Paulo, padrões que não eram os padrões certos. A igreja de Corinto, vocês sabem, é uma igreja muito problemática. Então, essas pessoas que julgavam um apóstolo de segunda, ele está tudo bom, eu vou falar então como um apóstolo de segunda, eu vou me vangloriar. Ele começa a se vangloriar, e para eles, eu não sei como é que eles estavam recebendo isso, essa insensatez de Paulo. No versículo 19 ele diz: vocês, por serem tão sábios, bem irônico, né? Vocês, tem lugar na Bíblia para ironia. Vocês, por serem tão sábios, ele diz, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta, ou quem lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Bem irônico. Para mostrar, ele falou, eu estou falando como insensato, mas às vezes nos falar como insensato nos permite falar certas verdades, falar certas verdades, e Paulo está dizendo verdades aqui. Vocês, ele está dizendo, eu sou tão insensato, mas são vocês que aceitam pessoas que exploram vocês. E o interessante é que nós pensamos que essa exploração religiosa é de hoje, né? Igrejas explorando pessoas. Não é de hoje, é velho. Paulo está dizendo que aqueles contemporâneos dele estavam explorando as pessoas, ou sendo explorados por pessoas, não é? Que os escraviza e os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Vocês aceitam isso? Vocês aceitam
Paulo está dizendo, mas ele está dizendo, estou falando como insensato. Esse negócio de falar como insensato era a desculpa de Paulo para poder dizer o que ele queria dizer, não é? Para que ele pudesse expor a inconsistência deles. Versículo 26 ele disse, ele começa aí no versículo 26, né, depois, um pouquinho antes, desculpa, ele estava dizendo, ele dá o pedigree dele, né, ele dá a ficha dele, né? São eles hebreus? Eu também. Não sou nada inferior. Eles são hebreus, eu também. São israelitas? Eu também, né? São descendentes de Abraão? Eu também, né? São eles servos de Cristo? E é como se Paulo, eu vejo Paulo assim, olhando para cima e dizendo assim, eu estou fora de mim por falar dessa maneira, né? E ele disse, né, que ele era também servo de Cristo. Eu muito mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes. Ele está usando a insensatez que ele disse que ele ia usar, né, para mostrar para ele tudo o que ele havia feito pelo Evangelho. Será que é insensato isso? Não. Mas quando começam a desafiar a fidelidade dele, quando começam a desafiar o trabalho dele para o Senhor, ele tem que usar disso para mostrar quem ele realmente é, né? E ele vai dizendo, eu estive, né, fui encarcerado, trabalhei muito mais, fui encarcerado, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, né? 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites menos 1, não é? 195. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar, não é? E o versículo próximo aqui eu me identifico muito com Paulo. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, não é? Muitos diziam que ele era sócio da Paulo Tour, não é? Para fazer turismo, não é? Mas Paulo, vocês veem que o sacrifício dele está dizendo, eu estou falando tudo isso como insensato. Já que vocês dizem que eu não sou verdadeiramente discípulo de Cristo, deixa eu dar a minha ficha para vocês. Normalmente não precisaríamos disso. Ele não precisaria disso. Ele não falou dessa maneira em lugar outro nenhum. Mas ele falou aqui porque estavam julgando ele como de segunda categoria, não é? E ele continua falando, né? Trabalhei arduamente, passei em perigos entre falsos irmãos, perigos no deserto, perigos nos gentios, tudo que é tipo de perigo. E no versículo 28, ele dá uma boa descrição de um espírito de um pastor. Paulo não foi um presbítero que eu saiba, né, na igreja, mas ele tinha o espírito do pastor. Muitos homens hoje na igreja também, irmãos, não são escolhidos como pastores, mas eles têm o espírito de pastores. Paulo aqui não era um escolhido, mas ele tinha, no versículo 28, vocês vejam, além disso, enfrentam diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Essa é a característica de um pastor, a preocupação com as igrejas, a preocupação com as pessoas, não é? Ele disse, não é, no versículo 29, quem está fraco, que eu não me sinta fraco. O pastor é aquela pessoa que quando a ovelha está doente, ele se sente mal. Quando a ovelha está sofrendo, ele sofre junto. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Assim é a alma do pastor. E por isso, irmãos, que nós temos que ter muito respeito, muita apreciação por aqueles que trabalham entre nós. Porque o peso, só quem está dentro sabe. Mas vocês podem saber também. Vocês podem entender. E vocês podem fazer tudo para não ser um peso. Mas se forem, esses irmãos vão ajudá-los a carregar esse peso. Porque eles têm o espírito do pastor. Não dá ter título, não. Não dá ser escolhido, não. São pessoas que têm no coração aquela preocupação com os outros. Ele diz, quem se inflama, que eu não queime por dentro.
Esse é o espírito do pastor, não é? E ele continua: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Eu não posso orgulhar-me nas coisas. Veja quantas coisas eu fiz. Interessante, né? Eu acho que, está vendo como é que aqui já começa a indicar a mudança de pensamento? Não é? No mundo nós nos orgulhamos, e as pessoas se orgulham por causa das coisas que fizeram, das grandes obras conquistadas, das coisas que eles conseguiram. É o pensamento do mundo. Paulo está dizendo o quê? Ele está dizendo, não é? Se devo orgulhar-me, que seja o quê? Nas coisas que mostram a minha fraqueza. Está vendo a primeira contradição com o mundo? Eu não me orgulho, mas às vezes nós podemos até ser contagiados na igreja por esse pensamento, né, de que, olha, o que eu realizei, e eu me orgulho por causa disso. Paulo está dizendo, a lista das minhas fraquezas, e é disso que eu me orgulho. Por quê? Ele vai dizer mais embaixo, um pouquinho mais adiante. Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado. E eu quero fazer um ponto especial nisso aqui, porque a igreja é um lugar de fracos. A igreja é um lugar de doentes. A igreja é um lugar de pecadores. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. E muitas vezes nós queremos aparentar tanta perfeição, que somos tão bonzinhos, que os outros pecadores não conseguem entrar no nosso meio. Por quê? Aquela gente não é muito boa. Nós passamos a impressão de muito bonzinhos. E devemos ser bons. Não estou dizendo que devemos ser maus, não é? Mas estou dizendo que nós devemos, que o nosso orgulho, o nosso poder não está nas coisas que nós fazemos, nas coisas que nós conquistamos, mas está na nossa fraqueza, porque demonstra o quê? O poder de Cristo. Porque eu ainda estou em pé, e ainda estou falando aqui, não porque eu sou forte, mas porque eu sou fraco, que eu sou pecador. Eu não me envergonho de ser pecador. Eu devia ter me envergonhado quando eu cometi o pecado. Mas eu não posso me envergonhar de ser pecador, porque somos todos. Eu estou em boa companhia aqui, todos vocês são. Somos todos pecadores. E é nessa fraqueza que Paulo diz que ele se orgulha. Não é? Por quê? Porque demonstra o poder de Deus. Você é fraco, mas sabe quem é que está te transformando no dia a dia? Não é porque você é bonzinho, tem olhos verdes, ou seja o que for. Você está sendo transformado, você está crescendo por causa do poder de Deus. Nada mais, nada menos. E Paulo está dizendo isso, não é? Eu vou me orgulhar naquilo que mostra a minha fraqueza. E ele até dá mais uma coisa. Olha, em Damasco, o rei, qual é o nome desse rei aqui? O rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Paulo, não fala muito de que você foi preso, Paulo. Depois, mais tarde, você for procurar um emprego numa igreja, não vão te dar emprego. Você foi preso, a tua ficha não está muito limpa. Paulo, não fala, não. O rei quis me prender, né? E eu fui baixado por uma janela da muralha, numa cesta, e escapei das mãos dele. Então, irmãos, Paulo está mostrando que nesse prólogo do capítulo 12, não é, de que o poder dele, o que ele tinha realizado, ele fez uma lista do que realizou, mas ele falou, o meu poder, as coisas que eu fiz, as coisas que eu conquistei, não é? O que eu me orgulho são as coisas que mostram a minha fraqueza. É muito difícil nós confessarmos nossos pecados uns aos outros.